Atualmente, Roma é a capital da Itália, mas, na antiguidade, Roma foi o centro econômico e político de toda a região do Mediterrâneo e foi a capital de um vasto império. A história da Roma Antiga, que está no capítulo 7 do seu livro didático, se divide em 3 períodos: monarquia, república e império. Nós vamos ver cada um deles. A monarquia. Segundo a lenda, a cidade de Roma foi fundada por 2 irmãos, Rômulo e Remo. Todo mundo já ouviu falar, em algum momento da vida, da história de Rômulo e Remo. A lenda possui várias versões diferentes, mas todas elas concordam em alguns pontos. Rômulo e Remo seriam filhos de um rei, Numitor, ou o próprio deus da guerra Ares, dependendo da versão que a pessoa tenha lido. E que eles foram abandonados em uma cesta nas águas do rio Tibre por seu tio, Amulho. O Amulho queria tomar o poder. Então, os gêmeos foram encontrados e salvos por uma loba que os amamentou. Quando cresceram, Rômulo matou Remo em uma briga e, ao se tornar rei, fundou a cidade de Roma em homenagem a seu irmão. Em algumas versões, os gêmeos foram encontrados por um pastor e sua esposa que viram a loba os amamentando e os pegaram para criar. Não existem comprovações de nenhuma das versões dessa lenda, porém, os romanos, principalmente os patrícios, acreditavam nessa história e por muito tempo veneraram esses acontecimentos. Mas o fato é que Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Na imagem, a loba Capitolina, a estátua da loba amamentando os gêmeos, que fica no Museu Capitolino em Roma, na Itália. No período monárquico, a sociedade romana era formada principalmente por patrícios e plebeus. Mas existiam outros grupos sociais. Vejamos cada um deles. Principais grupos sociais de Roma. Os patrícios, que eram os ricos, donos de terras, formavam uma aristocracia de sangue, que tinha direitos políticos e comandava o exército. Eram, portanto, os ricos de Roma. Os plebeus, apesar de livres, eram pobres, não tinham direito à participação política. Os clientes eram pessoas desprezadas pela sociedade, como escravos libertos, estrangeiros, bastardos, entre outros. E, por fim, os escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra, ou então pessoas que eram escravizadas por dívidas. Acompanha comigo no slide. Sociedade romana. Os patrícios eram o grupo detentor de maior poder, formado por grandes proprietários de terras que acreditavam descender de Rômulo. Lembram que eu falei que os patrícios gostavam da lenda dos irmãos Rômulo e Remo? Então, eles usavam essa lenda para justificar a sua hegemonia na sociedade. Os plebeus, composto de artesãos, comerciantes e pequenos proprietários, não podiam casar com patrícios, nem exercer cargos públicos ou religiosos. Tinham que servir no exército. Os clientes, em geral, ex-escravos, dependiam completamente dos patrícios. E, por fim, os escravos, prisioneiros de guerra ou devedores. Lembram que eu falei da escravidão por dívidas? Então, eram usados nos trabalhos pesados. Seus donos tinham poder de vida e de morte sobre eles. Em 509 a.C., os patrícios depuseram o último rei, que foi Tarquínio o Soberbo, e estabeleceram o regime republicano.
A República Romana. Na República Romana, o poder se concentrou em instituições como o Senado. O Senado era o conselho que reunia os chefes das famílias patrícias de Roma. No período republicano, a estrutura do poder em Roma esteve centralizada no Senado, nas assembleias e nas magistraturas, instituições que abrangiam um conjunto de cargos do poder executivo. Como o Senado era composto por anciãos da aristocracia e também, em menos número, por plebeus enriquecidos, os conflitos entre patrícios e plebeus foi a marca do período republicano. Em 494 a.C., centenas de plebeus rebelados ameaçaram não lutar mais no exército caso suas reivindicações não fossem atendidas. Então, acompanha comigo aí no slide. Esse período, que é a República Romana, foi marcado por conquistas dos plebeus, após lutas contra os patrícios. Algumas das conquistas: criação do cargo de tribuno da plebe, a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, que permitiu os casamentos entre patrícios e plebeus, o fim da escravidão por dívida, entre outros. Calma que no próximo slide eu vou explicar cada um deles. Aí, na ilustração, à esquerda de vocês, os patrícios. À direita, os plebeus. Então, vamos lá. As conquistas sociais e políticas dos plebeus. Em 494 a.C., foi instituído a criação do cargo de tribuno da plebe. O tribuno da plebe era um magistrado plebeu que atuava em defesa dos direitos e interesses da plebe junto ao Senado. O tribuno da plebe ele tinha o direito de vetar leis que fossem incompatíveis com os interesses dos plebeus. Era uma espécie de defensor dos plebeus no Senado. Em 450 a.C., foi criada a Lei das 12 Tábuas, o primeiro código de direito escrito em Roma. O direito romano foi uma das maiores heranças culturais deixadas por esse povo. Em 445 a.C., foi dado, pela Lei Canuleia, o direito ao casamento misto entre patrícios e plebeus. Antes dessa lei, o casamento entre patrícios e plebeus era proibido. Em 366 a.C., os plebeus adquiriram o direito de receber terras conquistadas. Em 326 a.C., foi abolida a escravidão por dívidas. Em 300 a.C., os plebeus ganharam acesso a todos os cargos públicos, tanto políticos quanto religiosos. E, por fim, em 287 a.C., os plebiscitos, decisões tomadas pelo tribunato da plebe, passam a ter força de lei. A República Imperialista. Simultaneamente aos conflitos internos entre patrícios e plebeus, teve início o processo de expansão territorial romana. Essa política expansionista visava inicialmente proteger o território contra povos vizinhos rivais e obter terras necessárias à agricultura e ao pastoreio. No entanto, a expansão militar rapidamente se revelou uma fonte de riquezas e metais preciosos e também uma fonte de escravos. Como resultado, em 5 séculos de guerras, a dominação romana estendeu-se por boa parte da Europa e algumas regiões da Ásia e do norte da África. Acompanhando comigo no slide, República Imperialista. Com a conquista de novos territórios, os romanos conquistaram terras, escravos, cobranças de impostos, etc. Roma encontrou uma pedra no sapato no norte da África, numa antiga colônia fenícia denominada Cartago. As chamadas Guerras Púnicas foram as guerras entre romanos e cartagineses.
As guerras púnicas se estenderam entre 264 e 146 a.C. e terminaram com a destruição de Cartago. Após vitória nas guerras púnicas, os romanos conquistaram o Mar Mediterrâneo, o qual passaram a chamar de Mare Nostrum, que significa Nosso Mar. Devido ao aumento do número de escravos, naturalmente, várias rebeliões escravas eclodiram na Roma republicana. A mais famosa rebelião de escravos da história romana ocorreu entre 73 e 71 a.C., a Revolta de Espartaco. Essa revolta mobilizou mais de 90.000 escravos, todos liderados pelo gladiador Espartaco. Os escravos derrotaram várias tropas romanas, mas acabaram vencidos e castigados. Os participantes dessas revoltas não tinham como objetivo abolir ou negar a escravidão. Eles buscavam obter a liberdade pessoal. Espartaco foi tema de vários filmes desde a década de 50, com Kirk Douglas no papel principal, e atualmente tem uma série na Netflix chamada Espartaco. E agora, a questão agrária. O nome dessa música é Até Quando Esperar, da banda Plebe Rude. Mas vamos seguir o baile. Apesar de tanta conquista de terras na República Imperialista, a concentração de terras por parte da aristocracia foi uma marca desse período. E, obviamente, causava muita insatisfação entre os plebeus. Os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe, procuraram solucionar a crise propondo a realização de reformas que atendessem às reivindicações populares. No próximo slide, vamos saber um pouquinho mais sobre os irmãos Graco. Os irmãos Graco. Os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribuno da plebe, defendiam reformas para atender aos desempregados e diminuir problemas sociais causados pelo expansionismo romano. Em 133 a.C., Tibério criou o projeto de reforma agrária para distribuir parte das terras para os necessitados. Tibério e 500 de seus partidários foram assassinados pela nobreza. 10 anos mais tarde, Caio Graco, perseguido também pela nobreza, pediu para ser morto pelo seu escravo. Alguma semelhança com o Brasil? Em razão das disputas pelo poder, os romanos envolveram-se em uma guerra civil. E para contornar os conflitos, foi necessário instituir os triunviratos. Triunvirato? Triunvirato é o governo de 3 pessoas ao mesmo tempo. No final da República Romana, ocorreram 2 triunviratos. O primeiro triunvirato era composto por Pompeu, Crasso e Júlio César. O segundo triunvirato por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Nas imagens, da esquerda para a direita, Júlio César. No centro, o assassinato de Júlio César, em pleno Senado, e à direita, Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito. Instituído em 59 a.C., o primeiro triunvirato era composto de 3 políticos de prestígio, Pompeu, Crasso e Júlio César. Os 2 primeiros, Pompeu e Crasso, gozavam de reputação militar, enquanto César exercia o consulado e o cargo de pontífice máximo. César conquistou entre 58 e 51 a.C. todo o território da Gália, atual França, e parte das Ilhas Britânicas, consagrando-se o mais importante general da época. Os quadrinhos de Asterix e Obelix tratam da conquista da Gália. Em 53 a.C., com a morte de Crasso, durante uma fracassada invasão da Mesopotâmia, os senadores aproximaram-se de Pompeu e afastaram Júlio César do governo, desencadeando uma guerra civil. Mobilizando suas legiões, César venceu a guerra em 46 a.C. e retomou o controle do governo, acumulando os poderes de cônsul, tribuno e supremo comandante do exército.
Durante seu governo, César promoveu uma reforma político-administrativa, distribuiu terras entre soldados, impulsionou a colonização das províncias, construiu obras públicas e reformulou o calendário juliano em homenagem a Júlio César. E o mês de julho é uma homenagem a ele. No entanto, seus poderes despertaram a oposição de alguns senadores. Em 44 a.C., o ditador Júlio César foi assassinado por uma conspiração liderada por Brutus e Cássio, que se diziam dispostos a salvar a República. O poder passou então para o segundo triunvirato, formado por 3 partidários de Júlio César: o cônsul Marco Antônio, Lépido e Otávio, que era o filho adotivo de Júlio César. Marco Antônio assumiu o controle do Oriente e Otávio incumbiu-se do Ocidente, enquanto Lépido ficou com o cargo de pontífice máximo. Intensas rivalidades pela supremacia política, porém, logo se manifestaram entre os 3. Marco Antônio aliou-se a Cleópatra, rainha do Egito, e rompeu com Otávio. Em 32 a.C., iniciou-se uma guerra entre eles. As forças de Otávio derrotaram Marco Antônio no ano seguinte e ocuparam o Egito, que se tornou uma província romana. Lépido permaneceu como pontífice máximo até sua morte em 12 a.C., quando Otávio se autodenominou pontífice. Com a concentração de poder nas mãos de Otávio, terminava a República Romana e se iniciava um novo período na história de Roma, o Império Romano. O Império Romano. Otávio tornou-se o primeiro imperador de Roma. Ele abandonou a política de conquistas, que permitiu ao Império um período de tranquilidade, conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana em português. Otávio recebeu o título de Augusto, que significa venerado, divino, passando a ser cultuado como um deus. A Pax Romana estendeu-se pelos 2 primeiros séculos do governo imperial. Aliado a um poderio bélico incontestável, estava a política do pão e circo. A política do pão e circo significava a manipulação da plebe através de comida e diversão. Para controlar os plebeus e evitar novas derrotas, eram distribuídos alimentos em anfiteatros como o Coliseu e oferecidos jogos e espetáculos de luta entre gladiadores como uma forma de manter a plebe controlada. Na imagem, cena do filme Gladiador, que retrata muito bem os jogos gladiatórios. Se você ainda não viu esse filme, não deixe de aproveitar a quarentena para uma sessão pipoca, Gladiador com Russell Crowe. A trilha sonora da nossa videoaula é a trilha sonora do filme Gladiador. A região com maior número de seguidores no mundo atualmente, pouco mais de 2 bilhões, o cristianismo fundamenta-se nos ensinamentos de Jesus Cristo, relatados nos evangelhos. Conforme a tradição cristã, Jesus nasceu em Belém, província romana da Judéia, durante o governo de Otávio Augusto. De acordo com as Escrituras, aos 30 anos, Jesus recrutou um grupo de seguidores, os apóstolos, e iniciou suas pregações. Embora afirmasse que o reino de Deus não era deste mundo, ele foi considerado um rebelde e condenado à morte na cruz. Jesus foi crucificado para que os sumos sacerdotes mantivessem seus privilégios e porque ele, Jesus, se apresentou como rei dos judeus. A causa que fez com que Pôncio Pilatos, governador da província romana, condenasse Jesus está na inscrição na cruz. A sigla INRI significa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Após a morte de Cristo, o cristianismo difundiu-se pelo Império Romano graças ao trabalho dos apóstolos. Os cristãos eram perseguidos em Roma
e eles realizavam seu culto às escondidas, nas catacumbas. Eles eram perseguidos porque eram acusados de não cultuar o imperador, promover reuniões secretas e defender a igualdade entre as pessoas. O ápice da pregação cristã é amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo não vai escravizar. Quem ama o próximo não vai matar. Como pertencer a um exército tão poderoso como o de Roma sem poder matar? No final da videoaula eu vou estar indicando um filme chamado Quo Vadis, que significa Onde Vais. Esse filme retrata as perseguições aos primeiros cristãos em Roma durante o governo do imperador Nero. À medida que a crise do mundo romano se aprofundava, os valores difundidos pelo cristianismo atraíam cada vez mais adeptos. Quem concedeu liberdade de culto ao cristianismo foi o imperador Constantino. De acordo com a tradição cristã, na véspera de uma batalha, o imperador teria visto uma cruz no céu ao lado das palavras In hoc signo vinces, que significa com esse sinal vencerás. Em razão disso, teria mandado pintar o símbolo no escudo de seus soldados, que venceram a batalha. A partir de então, Constantino se converteu ao cristianismo e, em 313, publicou o Edito de Milão. O Edito de Milão concedeu liberdade de culto aos cristãos. Mais tarde, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Nas imagens, em sentido horário, sentido do relógio, Jesus crucificado com a inscrição INRI, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. As catacumbas, que eram onde os romanos eram enterrados. Como eles tinham muito medo de voltar nas catacumbas, os cristãos resolveram escolher as catacumbas como local para realizarem os seus cultos, já que eram perseguidos. E por último, um brasão, representando Constantino com a inscrição In hoc signo vinces, que ele teria visto e que o levou a se converter ao cristianismo. Com esse símbolo, vencerás. A queda de Roma. Em primeiro lugar, o imperador Teodósio, ele dividiu o Império Romano em dois para poder facilitar a administração. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Quem caiu foi o Império Romano do Ocidente, Roma, e caiu devido à crise do escravismo, uma vez que a doutrina cristã condenava a escravidão e muitos senhores convertidos ao cristianismo estavam libertando seus escravos. Além disso, ocorreu também uma crise no militarismo, porque matar passou a ser considerado grave pecado. Sem conquistas, sem escravos. Os escravos que tinham se tornando libertos. Tudo isso acabou culminando na invasão dos povos germânicos. Os povos germânicos sempre tentaram penetrar em Roma, mas eram detidos pelas poderosas legiões. Com o enfraquecimento do exército romano, Roma não conseguiu conter as invasões dos povos germânicos. Os romanos chamavam os povos germânicos de bárbaros, porque eles não tinham a cultura romana e nem falavam latim, a língua dos romanos. O latim, do qual se originou o português, o direito, o coliseu e os jogos gladiatórios, as termas, os banhos públicos, tudo isso são heranças culturais desse povo que conquistou o mundo antigo.